a gente tem um grupo que são os PUAs, né, os Pickup Artists, que são aqueles caras que ficam compartilhando técnicas para pegar o máximo de mulher possível, que com o tempo eles foram chegando na meia-idade, tiveram aquela crise de identidade, crise de meia-idade, e começaram a se tornar uns tradicionalistas, que nem os homens realistas aqui do Brasil. Eles têm uma definição que diz o seguinte: que tu tem que se tornar um dos caras do topo, o topo de 10, 20% de homens, e tu tem que fazer de tudo para chegar nesse topo, e daí tu vai ter acesso só ao filé das mulheres. Porque assim, antes quando era só PUA, tu precisava fake it, tu precisava fingir que tu era rico, que tu era isso, que tu era aquilo para atrair mulher. E daí a super solução deles é simplesmente aumentar mais ainda a carga, o peso que o homem tem que carregar. E não, tu tem que se tornar um desses caras, tu tem que se tornar um cara de alto valor para atrair uma mulher de grande valor. Uma tradicionalista, uma conservadia, que é a definição que a gente pode usar, né? Mas enfim, eles usam também aquela frase lá do Chris Rock, que é uma verdade, que diz que apenas mulheres, crianças e bichos de estimação são amados incondicionalmente. O homem ele só é amado na base com a condição que ele provém alguma coisa. Ele tem que provar something para receber, por exemplo, o amor, a companhia, o sexo de uma mulher, enfim. Só que uma coisa que não entra na cabeça desses caras é que não é todo homem que está disposto a pagar esse preço. E o preço desse fardo de performance que o homem tem que executar, que tem que demonstrar durante toda a vida dele para atrair mulher, o preço inflacionou absurdamente, especialmente nos últimos 70, 50 anos. Mas enfim, como eu já falei, é engraçado que na Manosphere os temas meio que ficam como se estivessem orbitando, ficam orbitando e assim às vezes surgem os mesmos temas no mesmo período de tempo, assim no mesmo mês, na mesma semana, várias pessoas discutem a mesma coisa. Então eu quero dedicar esse vídeo a essa questão do fardo da performance, o custo da paternidade e dos relacionamentos e do casamento, né, e a bolha de gerações, que eu trato exatamente disso, dessa inflação, do quanto esse fardo de performance do homem aumentou. E os PUAs, os Red Pillars, eles não entendem que o valor é subjetivo, não é todo homem que vai valorizar casamento ou companhia feminina ou sexo na mesma medida que eles. Não é todo homem que vai querer simplesmente se tornar um desses 10, 20% dos homens que estão no topo, que querendo ou não é uma existência fácil. É um cara que vai ter que criar a própria empresa, vai ter que trabalhar 60 horas por semana, e tem cara que pensa assim, olha, eu não valorizo tanto assim mulher, eu prefiro ter uma vida normal, ou até mesmo uma vida minimalista, e pra mim conforto é tempo livre para fazer o que eu quiser fazer, para ter até alguns projetos alternativos. Mas enfim, o Thinking Ape, ele lançou um vídeo que eu assisti, o Love Faded Painting, que ele fala exatamente disso, mas pegando de um outro aspecto, não focando no cara, no fardo de performance que ele mesmo desenvolve, mas na expectativa que a mulher tem de um homem, para o tipo de homem que ela quer ter um relacionamento. E daí no vídeo ele usou uma alusão que eu prefiro não usar. Ele comparou como se fosse um quadro. A mulher tem uma ideia de um quadro que o homem tem que ser para ela se sentir atraída, e o cara tem que se tornar a moldura desse quadro. E ele só vai continuar com ela enquanto a moldura encaixar na pintura. Eu não gosto de usar esse tipo de alusão, mas enfim, a mulher ela tem uma imagem do homem com quem ela quer namorar, casar, ter filho, etc. E o cara, pra ter acesso a ela, tem que satisfazer essas expectativas. E daí tu pega aquele histórico. A mulher tá lá com entre os 18 e 25 anos, ela tá no ápice, no pico do valor de mercado sexual dela, e a expectativa dela é gigante. Só que às vezes ela não tá pensando em algo sério, então tu até começa um relacionamento normal, assim, o negócio é casual, tá bom. Só que uma coisa que o Thinking Ape fala, muito boa, é a seguinte: essa expectativa que ela tem de ti tá inflacionada, tá super valorizada, e tu não vai satisfazer essa expectativa. Ele falou, isso é inevitável, cedo ou tarde tu não vai satisfazer essa expectativa e ela vai querer te descartar. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo. O guri ali dos
os 15 até os 30, vai passando por um monte de cara, e todo cara com quem ela termina, ele que era o errado, ele que era o vilão, ele que não estava going places, né? Ele que não estava crescendo financeiramente e profissionalmente o suficiente, ela não se sentia segura com ele e tudo mais, etc. E daí nesse vídeo do Thinking Ape ele falou o seguinte, né? Primeiro que é inevitável, cedo ou tarde tu não vai satisfazer a expectativa dela e ela vai chutar o balde do relacionamento, porque é o que acontece no sistema atual, da mulher moderna, empoderada atual, é assim que acontece. Só que daí ele disse o seguinte, que quando a mulher passa dos 30, especialmente quando ela chega próximo dos 40, a expectativa dela começa a se aproximar mais da realidade. Não porque ela faz uma real análise dela, assim, do que ela traz para um relacionamento, do valor real dela, e adequa esse valor com a expectativa dela de um homem. É simplesmente porque ela vê que os caras não estão mais dando tanta atenção para ela, não estão correndo tanto atrás, e daí começa a bater o desespero. E daí numa última tentativa para tentar arranjar um cara para se casar e ter filhos, ela resolve dar uma ação desesperada e não, eu vou baixar a minha expectativa porque não tem outra opção. Mas até nesse caso, tu não é a primeira opção da mulher. Ela não te escolheu, ela simplesmente ficou desesperada e tu é o cara que apareceu que é bom o suficiente, is good enough. E ok, talvez tu vai ter 1, 2 anos de relacionamento bom com ela, só que, querendo ou não, cedo ou tarde ela vai acabar te ressentindo. Porque pensa, ela ficou anos, ela ficou uma década ou mais com aquela expectativa, com aquele entitlement, né? Aquela visão totalmente mimada de querer mais e mais, querer uma expectativa que está totalmente irreal. Porque tu pensa, a gente tem a mídia, governo, instituições de ensino, todo mundo inflando o ego das mulheres. É basicamente aquela síndrome de meninas superpoderosas, né? Mulher é sugar, spice and everything nice, né? Açúcar, tempero e tudo de bom. E a gente vê que não é exatamente assim. Ainda mais quando tu tem o Estado do teu lado. Mas enfim, eu achei interessante abordar porque assim, primeiro tem essa noção dos caras que acabam se tornando meio tradicionalistas, realistas, conservadores, que daí eles desenvolvem essa ideia que não, eu tenho que me tornar o super alfa, eu tenho que produzir pra caralho pra poder atrair uma mulher. Só que se tu for analisar, até a expectativa delas tá inflacionada, tá irreal, tá numa situação que não bate com a realidade. É uma esquizofrenia, é como se estivesse vivendo num outro mundo. É um valor super inflacionado. Vamos lá. Vamos fazer da seguinte forma. Todo mundo paga por sexo, tá? A não ser o cara que tá no 1% ou o cara que tem ali algum status muito grande. Então, se você for pra perspectiva de que quem paga por sexo é incel, meu irmão, todo mundo é incel, irmão. Não pagar diretamente, que ele quis dizer. Você vai pagar diretamente, ok. Tá, você tá pagando diretamente. Eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. O que os caras faziam aqui no Rio de Janeiro? É pro baile, você sabe da história, né? Os caras vão pro baile, com pão em cima da mesa, mais de 200, 300, 400, 500 reais. A mulher olha e fala, pô, o cara ali tá com dinheiro, tá com condição, pô, tá bancando tudo. Logo, eu vou agarrar com ele. O cara vai e consegue um sexo meia boca com a mulher e pronto. Agora, se o cara ir lá e pagar uma GP, eu não vejo diferença alguma. Os dois estão pagando por sexo. A diferença é que aquele sexo que aquele cara tá pagando, o cara da boate, é que é mais caro do que o sexo normal. Ele vai ter um sexo que provavelmente a chance de ser de qualidade não é garantida. E além disso, ele tem aquela ilusão de que, só porque eu botei o dinheiro ali, eu mostrei poder, eu mostrei que eu tenho condição, logo eu conquistei aquela mulher. Tá, você conquistou ela, mas você tá pagando da mesma forma. Eu acho que existe o incel, eu vejo o incel quando o cara não tem capacidade nenhuma, assim, nenhuma, seja mental, ou de dinheiro, ou até mesmo de atração feminina. Aí esse cara eu considero incel. Tanto que tem cara, eu tava até falando com o ouvinte do canal, o cara, pô, Epifania, sou branco, pô, sou alto, sou um cara bonito, sou um cara concursado, e eu não pego mulher. Eu falei, que irmão, como tu não pega mulher, irmão? Como tu não consegue falar, Epifania, eu não consigo pegar mulher.
Porque o cara provavelmente tem um histórico ali de timidez, o cara tem um histórico ali de, porra, talvez uma sociedade que seja muito hipergâmica. Pô, se o cara mora, sei lá, ele é concursado, provavelmente ele mora numa área nobre, ele é um bom concursado. As mulheres dali, cara, quando a mulher tem dinheiro, quando a mulher tá de uma classe média alta, cara, ela não liga pra provisão, ela não liga pra dinheiro, ela liga pra beleza. Ela vai ter outras coisas que ela vai buscar, porque ela sabe que ela tem o papai dela dando dinheiro pra ela sabe que ela já tem uma condição muito boa, provavelmente ela estuda numa boa faculdade, ou ela tem ali um amparo familiar muito alto, e ela tá num círculo social onde todo mundo tem dinheiro, então você ter dinheiro não vai ser uma coisa tão importante. E aí esse cara se tornou um incel. Mesmo ele sendo muito melhor do que eu, por exemplo, ele tendo uma condição de vida muito melhor do que a minha, sendo mais bonito do que eu. Entende? Agora, eu acho que essa porra de incel, cara, é muito mais mental, sabe? Quando o cara tá numa situação de transtorno, quando o cara tá numa situação que ele, tipo assim, tá numa matrix de que ele não consegue ter contato com a mulher, ou ele busca uma mulher, tipo assim, ah não, eu quero aquela mulher que é do padrão que eu quero, que gosta das mesmas coisas do que eu, que tem a mesma visão moral do que eu, essa é a mulher que eu quero. Aí ele acaba sendo um incel, sendo inapto para relacionamento, porque ele nunca vai achar essa mulher, irmão. Como ele vai achar essa mulher? Sendo que quando ele vai pra sociedade, só mulher degenerada e maluca. Então, ele acaba numa questão de um incel mental. Eu acho que é muito difícil, porque existem esses dois tipos de incel. O cara que tá ferrado, que é pobre, feio, beta, daquele beta bem, tipo assim, talvez um defeito físico, ou a cara, porra, amassada, aquele cara que parece dar uma panelada na cara dele, de tão feio que ele é. E aí esse cara realmente não vai conseguir mulher nenhuma, nem as mulheres de mais baixa qualidade. E vai ter aquele cara que ele vai ter uma condição financeira, ele vai ter uma beleza, ele vai ter, digamos assim, um sex appeal, mas ele não vai conseguir conquistar mulher nenhuma.